Olá, tudo bem? Eu e minha equipe vamos apresentar sobre o desemprego, certo? Nossa equipe é composta por Lucas, Michael e eu sou Paulo Vitor. Aqui está sobre o que nós vamos falar, o desemprego, trazendo para a realidade brasileira. O seguinte, a perda do emprego, né, que é o desemprego, é algo muito impactante na vida das pessoas. O emprego, o trabalho, ele não é apenas uma forma da pessoa ter renda. Ela também traz realização pessoal, é algo muito importante na vida das pessoas. A falta do emprego não significa apenas uma perda de renda, ela traz uma baixa qualidade de vida no presente. O desemprego, de forma simplificada, se refere a pessoas com idade para trabalhar, que no Brasil são pessoas acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir emprego. O desemprego no Brasil é um dos indicadores oficiais da economia medido pelo IBGE, certo? Pessoas consideradas empregadas são os assalariados, os autônomos, os microempreendedores, né? As pessoas que empreendem, e pessoas que trabalham em negócios familiares, mesmo que essas pessoas não sejam remuneradas para exercer essas atividades. E pessoas desempregadas são pessoas sem emprego e disponíveis para trabalhar. Temos também um grupo denominado fora da força de trabalho. Esse grupo são estudantes, né, principalmente de tempo integral, aposentados e donas de casa. Alguns exemplos de pessoas que, embora não possuam emprego, não podem ser consideradas desempregadas são os universitários que dedicam seu tempo somente aos estudos, né? E uma empreendedora, por exemplo, que possui seu próprio negócio. Esse gráfico é um gráfico que eu extraí do site do IBGE, ele está bem atualizado, é do segundo trimestre desse ano. Aqui está expresso um número em milhões de pessoas no Brasil. As pessoas desocupadas, que para o IBGE a gente conhece como desemprego, mas são as pessoas sem ocupação no momento. Atualmente somam 14 milhões de pessoas. E as pessoas empregadas, né, que é essa área em azul do gráfico, são 87 milhões, e esse gráfico verde são as pessoas que estão fora da força de trabalho, e esse gráfico cinza, as pessoas abaixo da idade de trabalhar, ou seja, pessoas com menos de 14 anos, ou estudantes que ainda não dedicam tempo a trabalho. O que é força de trabalho? A força de trabalho é o número total de trabalhadores do país, incluindo empregados e desempregados. Ou seja, é a soma dos dois. No caso do Brasil, hoje, somos 102 milhões a nossa força de trabalho. São 102 milhões de pessoas. A taxa de desemprego no Brasil, hoje, ela é de 14%, 14,1%. A taxa de desemprego, ela se refere a pessoas com idade para trabalhar e que não estão trabalhando, como eu já havia dito. Que no Brasil são 14,4 milhões de desempregados, né? E a nossa força de trabalho são os 102 milhões, como eu falei no slide anterior. Fazendo essa conta aqui, nós encontraremos esse índice de 14,1%. Aqui nós temos o gráfico, certo, do desemprego no Brasil, dos últimos anos. A gente consegue perceber aqui, se a gente olhar para o quarto trimestre de 2019, por exemplo, que é onde o índice nesse gráfico se encontra mais baixo, após isso nós tivemos a pandemia no início de 2020. E a gente pode observar o quanto esse gráfico cresceu. Ele deu uma reduzida apenas no final do ano, que é onde nós temos as contratações ali no período natalino, e logo depois voltou a subir, e estamos hoje nesse índice aí acima de 14%. Aqui nós temos outro gráfico, que também foi extraído do site do IBGE, e nele nós temos por região.
os desempregados por região. E a gente consegue verificar aqui que o maior índice está na região Nordeste, ultrapassando os 17% aqui. A taxa de participação na força de trabalho é o percentual da população adulta que está fora da força de trabalho, certo? A taxa de participação na força de trabalho hoje no Brasil é de 57,68%. Essas pessoas são as pessoas que estão na idade adulta, certo? Mas estão na idade adulta, estando empregados ou desempregados, certo? Elas compõem essa força de trabalho. Agora, meu colega Michael vai dar continuidade à apresentação. Bem, vou dar continuidade à apresentação respondendo a seguinte pergunta. Por quanto tempo os desempregados ficam sem trabalho? Bom, na maioria das vezes, esse período de desemprego é de pequeno prazo, curto prazo, né? Normalmente, um terço, que é o gráfico que está aqui à esquerda, um terço desses desempregados continua desempregado por 5 semanas. E o restante dos terços fica desempregado por menos de 14 semanas. E apenas 25% estão desempregados há mais de 6 meses. Porém, o desemprego que mais preocupa é o de longo prazo. É o que é mais observado e estudado. Os trabalhadores ficam desempregados por mais tempo, têm mais possibilidades de enfrentar dificuldades econômicas e psicológicas. E o governo, às vezes, quase sempre, traz programas para ajudar esses desempregados a voltar ao mercado de trabalho, que eu vou falar posteriormente. E a segunda pergunta Volta aí, Paulo. Por que sempre algumas pessoas desempregadas? Bem, respondendo essa pergunta, na maioria dos mercados existentes na economia, os preços se ajustam para conduzir a quantidade ofertada e a quantidade demandada ao equilíbrio. Já no mercado de trabalho ideal, os salários deveriam se ajustar para que o equilíbrio a quantidade ofertada e a demandada de mão de obra, para ter um equilíbrio, né? Esse ajuste nos salários garantiria que todos os trabalhadores estivessem sempre empregados. Prosseguindo, vamos falar agora sobre desemprego cíclico e taxa natural. É importante salientar que haverá sempre algum desempregado, apesar da taxa D, que é a taxa de desemprego, variar de ano para ano. Bom, taxa natural de desemprego. A taxa normal de desemprego em torno da qual a taxa de desemprego flutua. E desemprego cíclico refere-se ao desvio do desemprego de sua taxa natural. Bem, o desemprego cíclico, também conhecido como desemprego conjuntural, ocorre quando o crescimento econômico do país é reduzido, né? E aqui temos um gráfico que mostra o balanço do desemprego cíclico e da taxa natural. Aqui em azul temos a taxa natural de desemprego e em vermelho tem a taxa de desemprego, onde a taxa natural de desemprego fica flutuando. Prosseguindo, temos a taxa natural. É importante também salientar que, apesar da economia ir bem, haverá sempre algum desemprego. E desemprego friccionado. O que é desemprego friccionado? É o desemprego que surge porque leva algum tempo para que os trabalhadores encontrem empregos que melhor se adaptem às suas preferências e habilidades. E o desemprego estrutural ocorre quando o número de empregos disponíveis é insuficiente para empregar todas as pessoas que desejam trabalhar. É geralmente a longo prazo. Procura de emprego. A procura de emprego é o processo que ajusta trabalhadores com trabalhos apropriados para ocorrer um ajuste, entendeu? Um encaixe. Os trabalhadores têm diferentes preferências e habilidades e os trabalhos têm necessidades diferentes. Mudanças setoriais são as mudanças na composição da demanda entre setores e regiões do país. O desemprego profissional é inevitável, simplesmente porque a economia está sempre mudando. Um exemplo desse desemprego friccional vou dar um exemplo aqui da Dell e da Apple. Por exemplo, a Dell tem um aumento de venda, né? E a Apple tem uma queda de venda. Com esse aumento de venda da Dell, a Dell vai ter que contratar empregados que sairão da Apple para a Dell.
E o resultado dessa transição é o período de desemprego, a procura de emprego e política pública. Embora um certo nível de desemprego funcional seja inevitável, seu nível não é exato. E nunca será zero também o seu nível. Quanto mais rápida a disseminação da informação sobre a abertura de vagas e disponibilidade de trabalhadores, mais rapidamente a economia ajustará trabalhadores e empresas. E assim, essa divulgação de vagas também ocorre muito nas redes sociais, por exemplo, o Instagram. Algumas páginas fazem essa divulgação. Agências governamentais de emprego fornecem informações sobre vagas de emprego para acelerar a correspondência entre trabalhadores e empregadores, para ajudar também nesse desemprego. Programas públicos de treinamento. Como eu falei no, no segundo slide, os programas públicos oferecidos pelo governo são os cursos profissionalizantes para fazer com que esses trabalhadores voltem ao mercado de trabalho. Porque hoje você tem que estar geralmente possuindo novos cursos para não se manter fora. E assim fortalecer a economia e não ficar desempregado, né? Agora o famoso seguro-desemprego, né? O queridinho de muitos aí. Seguro-desemprego é o quê? É um programa governamental que oferece aos trabalhadores uma proteção parcial contra a perda de emprego. O seguro-desemprego aumenta o desemprego friccional. O benefício do seguro-desemprego cessam quando o trabalhador arruma um novo emprego e o desempregado dedica com menos esforços à procura de emprego. Exemplo disso, tenho vários ao meu redor e creio que todos também tenham, que assim, alguns amigos meus são demitidos e não buscam procurar emprego porque tem um seguro-desemprego, né? Eles preferem ficar em casa sem trabalhar, recebendo dinheiro fácil. E aqui temos o gráfico, onde mostra o aumento de pessoas que recebem seguro-desemprego, né? Pessoas desempregadas. E agora eu vou dar fala para o próximo companheiro de equipe, Lucas. Eu vou começar pela legislação do salário mínimo. Primeiramente, eu quero falar uma base sobre isso. Eu sou o Lucas. Bem, o salário mínimo ele foi implantado no Brasil em 1º de maio de 1940, iniciativa do governo do presidente Getúlio Vargas. Ele buscava uma base mínima para que o cidadão pudesse desfrutar dos seus direitos básicos de moradia, alimentação, transporte, lazer, saúde e educação. Mas ele só teve implicações realísticas a partir da criação, né, e implantação do Plano Real, que foi quando o Brasil começou a ter uma redução da hiperinflação. E assim, as pessoas que ganhavam salário mínimo começaram a ter o poder de compra aumentado e começar a se estruturar. Pode passar. Bom, mim que a gente tem muitos problemas em relação ao salário, em relação ao seu desequilíbrio a nível de salário acima do teto. Como a gente pode ver no gráfico, a gente tem um equilíbrio, né, formado de salário e quantidade de trabalho ofertado em SE e TE. Quando o salário mínimo está acima desse nível de equilíbrio, ou seja, ele fura o teto, a gente encontra duas opções, dois acontecimentos, que é o aumento da oferta de mão de obra, ou seja, você aumenta o salário, mais pessoas querem fazer parte da sua empresa ou da sua instituição, só que com o aumento de oferta e o aumento de procura das pessoas indo à sua instituição, acaba tendo uma redução na, na demanda de mão de obra. Ou seja, você vai precisar de menos pessoas para construir aquilo que você já precisava antes. E esse excesso é o que acaba gerando o desemprego. Vale ressaltar que há uma diferença entre o desemprego causado pelos salários acima do nível de equilíbrio e o desemprego friccional, que foi o que nosso amigo falou. O desemprego friccional é a busca por emprego. Já o desemprego por conta dos níveis de salário acima, ele acontece pela simples falta da pessoa estar esperando por uma vaga de emprego. Pode passar. Sindicatos e negociações coletivas. Bem, os sindicatos fazem uma grande função em relação ao mercado
de trabalho, bem, principalmente pelo fato deles serem uma associação de trabalhadores que agem em conjunto na esperança de exercer um poder de mercado, uma influência em relação às empresas. São responsáveis pela negociação dos salários, benefícios e condições de trabalho. Eles fazem um papel quase como se fossem empresários. Eles trabalham ali em relação às suas negociações por trás de você. Eles são intermediários entre você e o seu patrão. Na economia dos sindicatos, a gente vê a negociação coletiva, que é o que eu acabei de falar, que é o intermédio entre os sindicatos e o seu patrão para conseguir fazer a negociação entre os benefícios, salários, condições de trabalho. E as greves, que faz também parte importantíssima dos sindicatos, que é a organização de trabalhadores em prol de uma parada. Tem um sentido para aquilo, pois na greve a produção é parada e o patrão acaba perdendo. Então, muitas vezes é importante a greve para que ocorra mudanças naquele contexto. Pode passar. Economia de sindicatos, tudo bem. Os sindicatos, como foi visto, eles trabalham na negociação dos salários e dos benefícios. Com essas mudanças, o que acaba é que eles aumentam o salário acima do nível de equilíbrio, que voltam o que faz com que a gente volte para aquelas duas sentenças de aumentar a mão de obra ofertada, mas acaba diminuindo a quantidade de mão de obra demandada, que vai acabar gerando desemprego. Porém, vendo de um lado como as pessoas empregadas, o livro chama isso de insiders, é importante e é benéfico, porém, para as pessoas que estão desempregadas é ruim, porque elas podem permanecer desempregadas ou elas acabam tendo que ir para empresas sem ligação sindicalista. Pode passar. E os empregos sem sindicalização acabam tendo salários menores, reduzidos e sem alguns benefícios, o que faz com que, querendo ou não, as pessoas que não têm uma ligação sindicalista sejam prejudicadas. Pode passar. Tá. Sindicatos são benéficos para a economia? Essa é uma das questões ainda em aberto, pois tem lados opostos falando sobre esse assunto e acaba sendo um meio ideológico de se debater isso. Por quê? Temos o lado crítico, que fala que os sindicatos são apenas cartéis, que estão ali para benefício próprio em relação só apenas àqueles que estão ali fazendo parte daquela sindicalização. Falam também que é ineficiente e injusta com aquelas pessoas que não fazem parte do projeto sindical, pelo fato de como eles não se realocam, as pessoas que não estão fazendo parte do sindicato, eles não se realocam muito bem e acabam tendo que ir para empresas sem sindicalização, elas acabam perdendo dinheiro, salário e alguns benefícios. Os defensores argumentam que eles acabam sendo um tipo de antídoto para casos como empresas malvadonas querendo ferrar o trabalhador. Exemplos disso, como é colocado no livro, são as cidades-empresas, que é basicamente uma cidade com pouquíssimas empresas, ou seja, uma empresa controla um mercado de trabalho muito vasto, o que faz com que, se você não consegue uma vaga de emprego naquela empresa, ou você se muda de cidade, ou você acaba ficando desempregado. E também tem outro argumento que é que como eles são, como já havia falado, o intermédio entre o trabalhador e o chefe, eles acabam ajudando a responder algumas questões de trabalhadores em relação aos patrões com uma maior facilidade de conversação. Pode passar. E os salários de eficiência. Também falando sobre salários acima da linha de equilíbrio, temos o salário de eficiência, só que esse daqui ele é proposital. Salários de eficiência são salários que os patrões pagam, que estão acima da linha de equilíbrio, só que com o intuito de aumentar a produtividade, estimular os seus funcionários e, querendo ou não, acaba batendo naquela mesma barreira e gerando desemprego. Pode passar. As explicações prováveis para que ocorram esses salários de eficiência são a saúde do trabalhador. Bem, a mente do chefe se eu vou pagar mais para esse cara trabalhar para mim, provavelmente ele vai se alimentar melhor.
Se ele se alimenta melhor, ele vai conseguir produzir mais para mim porque ele vai estar melhor com a saúde dele. Logo, ele gera mais força de trabalho para mim e eu lucro mais. Rotatividade do trabalhador. A rotatividade do trabalhador ainda é um grande problema em relação às empresas. Quanto maior a rotatividade, ainda há um grande gasto em relação ao treinamento, sem contar que os trabalhadores que acabaram de entrar, os novatos, têm um nível de produção menor do que aqueles que já são veteranos, ou seja, é custoso manter um nível de rotatividade numa empresa. E se você aumenta o salário, as pessoas acabam querendo ficar no emprego, porque eles percebem os benefícios, o que diminui a rotatividade e aumenta a produtividade da empresa. Pode passar. Outro fator também é a qualidade do trabalhador. Quando você aumenta o salário, mais pessoas ficam interessadas. E mais pessoas qualificadas também prestam atenção nesse salário, né, nesse benefício a mais ali. O que faz com que tenham mais pessoas qualificadas buscando esse trabalho. O que ajuda na força também de trabalho para essa empresa, ajuda aumentando a produtividade, terem pessoas mais qualificadas trabalhando. Outro é o esforço do trabalhador. É sempre muito bom trabalhar com esforço a mais, com benefício a mais, trabalhar sabendo que você vai ganhar um pouquinho mais, né? E acabam que eles. É comprovado que as pessoas, quando ganham esse benefício, ganham um aumento, elas trabalham mais alegres, produzem mais, o que acaba gerando lucro a mais para a empresa. Pode pensar. Eu separei aqui um dos exemplos do livro que ele mostra. Um exemplo que funciona, né, nos salários de eficiência foi a estratégia de Henry Ford. Henry Ford iniciou introduzindo novas técnicas de produção, como as produções de linhas de montagem, que eram trabalhadores com pouca qualificação, só que as tarefas que eles tinham que fazer eram muito simples e repetidas. Então, eu aperto um parafuso, o meu amigo que está do meu lado vai colocar esse parafuso numa peça, que vai rosquear uma porca, e todo mundo isso em fileiras e repetidamente. Em 1914, ele introduz um aumento de salários. Só que não foi um salário simples, ele quase dobrou o salário que tinha ali percorrente naquela linha de automobilística. O que fez a gente voltar para aquela tabela. Quando ele aumenta o salário, aumenta a demanda, aumenta a oferta pela mão de obra, porém diminui a demanda dessa mão de obra, o que acaba introduzindo nisso também uma maior produtividade, porque as pessoas que estão dentro do trabalho, né, os insiders, mesmo estando num ponto confortável, sentem uma pressão e aumenta a produtividade. Pode passar. E, além disso, a gente vê essa pressão aumentando o nível de produtividade de cada um dentro da empresa e as pessoas querendo ficar mais dentro da empresa, o que a gente bate naquela tecla antes, né? A rotatividade cai, a produtividade aumenta, os trabalhadores estão mais felizes e mais eficientes, o que acaba gerando menos custos de produção, mesmo com aumentos dos salários, o que é muito lucrativo para a empresa, que é o foco principal. E com isso a gente encerra a apresentação do grupo 15 sobre desemprego. Obrigado.